Olá pessoal, bem-vindos ao Admirável Mundo, um canal sobre comunicação, sustentabilidade, meio ambiente e atualidades com um giro pela história. Hoje é sexta-feira, vamos de parâmetro verde, porque somos muito, mas somos um. Quem não se inscreveu, por favor, se inscrever, ativar o sino da notificação e curtir o que achar mais legal. Pessoal, hoje vou dar continuidade às consequências da crise pandêmica de coronavírus no Brasil. Vou falar especificamente sobre a população de rua, ok? Que aumentou e demais em função do coronavírus, ok? Bom, mas o que é desenvolvimento sustentável? Vamos por aí. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1987 por Gro Harlem, ex-ministra da Noruega, que atuou como presidente de uma comissão da Organização das Nações Unidas, e ela publicou um livro, Our Common Future, Nosso Futuro Comum, definindo o desenvolvimento sustentável. De acordo com a publicação, desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar as habilidades das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades, ok? E ser sustentável o quê? É buscar a preservação da melhor maneira possível do meio ambiente. Mas o que é meio ambiente? Vamos lá? Na realidade, meio ambiente é o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que refletem sobre os seres vivos e atividades humanas. Resumindo, a gente não pode separar a questão da natureza da questão humana e vice-versa. Por isso, eu estou contextualizando a crise de coronavírus e a aumento da população de rua, a questão da sustentabilidade, mais especificamente sustentabilidade humana. Sem a sustentabilidade humana, não há como se ter a sustentabilidade da natureza. Fica impossível, ok? Então vamos trazer para vocês assuntos sempre relativos à crise pandêmica, que traz diversos estragos, principalmente ao homem. E como consequência, a natureza. Bom, vamos às estatísticas. Eu tô aqui com a minha colinha. Não é nada legal que eu vou falar hoje, mas vocês precisam ficar a par disso. A população de rua, de acordo com os dados do IPEA, publicados em março de 2020, chegou a quase 222 mil pessoas e cresceu 140% entre 2012 e março de 2020, quando ainda não havia pandemia. Lembremos que por volta do dia 16, aqui foi exatamente no dia 16 de março de 2020, que as escolas pararam de funcionar em Belo Horizonte, as escolas do estado. Vamos a alguns exemplos. As mulheres e as crianças, em função da pandemia de Covid-19, engrossaram a fila dos moradores de rua. Lembrando que muitas mulheres é que sustentam seus lares, a maior parte são formada por mães de família, ou seja, sustentam seus filhos e muitas delas ficaram desabrigadas. O censo realizado em outubro de 2020 mostrou 752 pessoas sem lares, ou seja, que perderam suas casas, mas as entidades calculam que haja muito mais, isso no Rio de Janeiro, tá bom, pessoal? Então, na cidade do Rio de Janeiro, 752 pessoas, isso no censo realizado
em outubro de 2020, pode ser que tenha muito mais pessoas perderam seus lares, e as entidades calculam que o número seja maior ainda. O censo contabilizou 7.272 pessoas sem moradia. Rio de Janeiro, tá bom? A pandemia provocou a quebra ou a readequação de diversas empresas, muitas delas tiveram que demitir. Com isso, muitas pessoas, claro, perderam o seu ganha-pão. E a maioria das pessoas que vivem nas ruas é representada por homens negros entre 18 e 49 anos. Isso tudo aqui contextualizando a cidade do Rio. Agora vamos para São Paulo, capital. No município também houve alta da população de rua durante a pandemia. A cidade vive o assustador aprofundamento das desigualdades sociais. Moradores de rua estão debaixo de viadutos, marquises, passarelas, nas calçadas, nas ruas. E isso já vinha se acentuando há muito mais tempo no centro de São Paulo, ok? Muitas crianças e adolescentes engrossando essa lista. E São Paulo sofre também com os usuários de droga. É uma situação muito triste, que foi tentado, não deu certo, mas eu acho que o poder público tem que continuar tentando tirar essa população que poderia usufruir de melhor qualidade de vida deste trágico fim que é morar nas ruas e ainda usar drogas. Porque muita gente culpa o usuário de droga, mas quem bebe, quem utiliza droga, faz isso para matar a fome, matar o medo, matar o frio, porque quem vive nas ruas está em perigo constante, pode ser baleado, esfaqueado, e ninguém pode condenar quem esteja nessa situação. Não é sem vergonhice, eu não acho que seja. Eu acho sim que o poder público poderia atuar melhor para tirar essa população das ruas, reinseri-las em alguma atividade, criar hortas comunitárias, dar alimento para esse povo poder ter para a própria subsistência e ainda ter o seu próprio rendimento. Quem tiver boa cabeça vai saber trabalhar com esse povo, que ninguém está na rua porque quer. E a questão da droga é uma questão muito séria. Tem gente que vem de família boa e está nesse mundo, abandona a família para ir para as drogas, mas não existe aquilo que não tenha solução. Basta boa vontade e pulso firme do poder público. Então, gente, vocês imaginam, a população de rua aumenta, o que não tem de criança e adolescente que antes tinha um lar e agora está exposto a este ambiente todo, inclusive exposto às drogas, à violência e aprendendo também a ser drogado e violento. É muito triste a situação. E os moradores lá na capital de São Paulo estão debaixo de viadutos. E nos últimos 28 anos houve a explosão dessa população em situação de rua, que saltaram em 28 anos de 4.000 para 24.000 pessoas. E o aumento foi explosivo, houve um boom da população de rua, que foi de 500%. E pelo censo de 2019, pouco mais de 11.000 pessoas eram acolhidas por albergues e outros
meios de acolher essa população de rua. E mais de 12 mil pessoas dormiam nas ruas. E pelos dados do governo federal, o cadastro único, que é um sistema do Ministério da Cidadania, em dezembro de 2019 havia mais de 33 mil famílias nas ruas da capital. Agora esse número com certeza aumentou, porque em plena pandemia também houve despejo de pessoas que moravam em barracos embaixo de viadutos. Essas famílias com crianças e idosos foram despejadas pelo poder público. E muitas dessas pessoas tinham ido morar embaixo de viaduto em função da perda de emprego, que já não podiam, porque já não podiam mais pagar aluguel. Bom, agora vamos contextualizar Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a pandemia de Covid-19 acirra as dificuldades da população de rua, que enfrenta também dificuldade de acesso a uma moradia digna, racismo estrutural e desigualdade de gênero. Em agosto de 2020, a Prefeitura de BH contabilizava mais de 5 mil pessoas em situação de rua, sendo 88% do sexo masculino e 12% composto por mulheres. Mas o CAD do Ministério da Saúde contabilizava mais de 9 mil cidadãos, entre aspas, porque viver assim não é ser cidadão, em situação de rua. Ao menos 10% dos moradores de rua testaram positivo para a Covid-19. E isso não foi só em BH, aconteceu mesmo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas vamos voltar para BH. 84% dessas pessoas em situação de rua eram beneficiários do Bolsa Família. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre isso. Em BH, a população de rua é representada também por pessoas que vieram do interior ou de outros estados. E também por pessoas que saíram do sistema prisional devido à pandemia, que liberou detentos de menor periculosidade. As pessoas do interior, que formam grande parte da população de rua, não têm condições de retornar à sua terra natal. Então, são detentos e pessoas do interior e algumas pessoas da própria capital. Existe um estudo interessante da Cielo que se chama População em Situação de Rua e Covid-19, que merece ser lida. Então vocês consultem lá. População em Situação de Rua e Covid-19. Existe também uma cartilha do governo federal que diz respeito ao atendimento e acolhimento emergencial à população de rua no contexto da pandemia de Covid-19. Bom, os moradores de rua estão em todos os lados e não podem ser ignorados. Aqui na região centro-sul de BH, encontrávamos um ou outro morador de rua. Com a pandemia, eles se espalharam. E se você vai ajudar você teria por obrigação ajudar a todos, né? Então fica muito difícil querer ajudar. São pessoas que não têm muitas vezes um par de sapatos, não tem como se cobrir para se abrigarem do frio, ficam nas portas dos condomínios de luxo, ficam em frente aos estabelecimentos comerciais, não tem máscara. Dizem que pelo menos em BH estão dando atendimento especial a essa população de rua, fornecendo máscaras, mas eu não vejo nada disso, não vejo ninguém com álcool, com máscara, não vejo
nenhum abrigo, mesmo porque já houve denúncia em abrigo da prefeitura há mais tempo, os abrigos cheios de piolho. Então, gente, o que será dessa população diante da pandemia de Covid-19? A gente não pode fechar os olhos. A gente não pode fechar os olhos para a população desabrigada, porque é muito triste a gente ver que o morador de rua é capaz de ter 2 cachorros, 1 cachorro e 2, 3, 4 gatos, tira da própria boca para dar para os seus animais, enquanto tem gente que abandona o bichinho à própria sorte. E é muito triste ver que eles e seus animaizinhos estão sofrendo com a fome, com o frio, com o descaso. E as pessoas estão correndo um risco enorme de se contaminarem pelo Covid-19, uma vez que não tem nem como lavar, não tem nem como se alimentar, muito menos como, pelo menos, lavar as mãos. É muito triste, pessoal. Se não fossem essas entidades que saem distribuindo sopa, oferecendo banho, roupa, os varais que se formaram no início da pandemia, que não vejo mais aqui em BH, não estou vendo mais, não sei se no centro da cidade ainda existem esses varais de doação de alimentos e roupas, mas enfim, era muito melhor. Fora que a Cruz Vermelha está com estoque baixíssimo de material de limpeza, alimentos, então fica difícil, gente, socorrer essa população quando tem um desastre ambiental, chuva, um monte de coisa que acontece, inundação para lá e para cá. Aí tem os moradores de rua que enfrentam essa situação terrível de conviver em exposição ao coronavírus. Enfim, é uma baderna que precisa ser consertada, e não é hora de desunião, não é hora de se pensar em partido, daqui ou dali, direita, esquerda, é uma baboseira tudo isso. É a hora das pessoas se unirem em prol dos seus semelhantes. Boa noite, até a próxima viagem. Lembrem-se, parâmetro verde, somos muitos, mas somos um.